quais são os possíveis impactos da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados para o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, para além da discussão de melhoria da confiança, de redução de insegurança jurídica, de melhoria de ambiente de negócios, que é um vocabulário e um pensamento típico da visão mais liberal de economia, quais são os possíveis impactos concretos da reforma tributária para o desenvolvimento econômico do país? Este é o tema deste vídeo. Olá, eu sou Diogo Santos, eu sou economista e você está acompanhando mais esse episódio de Almoço Grátis aqui na TV Grabois. Hoje nós vamos discutir a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados, mas em um recorte específico de todas as dimensões que essa reforma tem. Nós vamos discutir um aspecto, que é o impacto da reforma sobre o desenvolvimento econômico do país. E são duas dimensões que nós gostaríamos de tratar nesse vídeo, que são cruciais para a gente compreender que sim, essa reforma tem um impacto sobre o desenvolvimento econômico do país a longo prazo. A primeira é sobre o desenvolvimento regional. Essa reforma dá uma contribuição para recolocar na mesa a discussão sobre a dimensão regional da Estratégia Nacional de Desenvolvimento que o país precisa realizar e que começamos a dar passos importantes agora no governo Lula. Por quê? Essa reforma ela acaba com uma forma de concorrência negativa que existia e vai deixar de existir com a aprovação da reforma entre os estados brasileiros. Cada estado buscando atrair empresas para se instalarem nos seus territórios e assim gerar emprego, porém em troca de erodir a própria base de arrecadação dos estados. Ou seja, em nome de atrair empresas para os seus territórios, os estados realizavam isenções fiscais, ou seja, diminuição da tributação de determinados setores, de determinadas empresas, criando uma miríade dos chamados regimes fiscais especiais, que nada mais são do que uma tributação menor de determinados setores, quando comparado com a média da tributação da economia como um todo, dos setores como um todo. E isso gerava uma concorrência, portanto, entre os estados. Ao longo de décadas, os estados, então, disputavam entre si quem conseguia gerar melhores condições fiscais, melhores diminuição de impostos para atrair as empresas. E assim, prejudicando a base de arrecadação, que é a fonte principal de recursos para os estados prestarem serviços públicos. E é importante ter a dimensão de que, do total de impostos arrecadados pelos estados no Brasil, quase a metade, quase 50%, é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, essa guerra entre os estados, a chamada guerra fiscal, mas essa disputa entre os estados para atrair empresas, gerava uma erosão da própria capacidade dos estados de realizar serviços públicos que não era compensada pelo aumento de arrecadação por conta da nova empresa que se instala. Então, essa era uma forma de competição muito ruim que existia entre os estados brasileiros e que vai deixar de existir com a nova reforma. E como a reforma ela consegue atacar esse problema sério de divisão entre os estados do país, alterando uma questão crucial do nosso, logo daqui a pouco tempo, nosso velho sistema tributário, que é o local onde o tributo ele é arrecadado. Vai deixar de ser arrecadado o tributo no estado em que a mercadoria é produzida e passará a ser arrecadado no estado onde a mercadoria é vendida, ou seja, onde os consumidores efetivamente compram aquela mercadoria ou onde eles realmente contratam determinado serviço. Então, ou seja, o tributo deixa de ser arrecadado na origem e passa a ser arrecadado no destino. E essa alteração muda tudo nessa ideia de concorrência entre os estados. Porque, primeiro, o estado não vai mais conceder um incentivo para atrair uma empresa para produzir no seu território se ele não vai arrecadar de volta todo o tributo que aquela empresa vai gerar, porque boa parte daquela produção aquela empresa vai vender em outro estado. Então, retira essa forma de concorrência negativa entre os estados. E, além disso, gera uma necessidade de colocar a discussão sobre o desenvolvimento regional na mesa, porque retira dos estados esse instrumento que, apesar de ser ruim, era um instrumento que os estados tinham para tentar fomentar o seu desenvolvimento acima da média do crescimento econômico nacional. E para isso, a reforma ela já embute a criação de um fundo de desenvolvimento regional, ou seja, a União, o governo federal, vai colocar recursos em um fundo que vai ter
como finalidade fomentar investimentos nos estados, primeiro, de modo a evitar com que os estados não cumpram a isenção fiscal que eles já se comprometeram até 2032 com determinados setores, com determinadas empresas, mas também para os estados planejarem investimentos em setores estratégicos de infraestrutura, por exemplo, de modo a que esses estados tenham uma mudança estrutural da sua capacidade de atrair investimento privado, porque nós estamos no capitalismo, é o capitalista privado, é o capitalista individual que decide aonde ele vai abrir uma nova fábrica, uma nova loja. Então, criar condições nos estados que historicamente foram menos favorecidos pelo crescimento industrial, pelo crescimento econômico brasileiro, que foi historicamente concentrado em algumas poucas regiões, em alguns poucos estados e cidades, esses estados possam, assim, ter mecanismos de alterar estruturalmente a sua capacidade de atrair novas empresas, investimentos, para alterar também a sua trajetória de crescimento econômico. Então a reforma cria esse mecanismo e coloca então atores políticos, econômicos para pensarem agora de modo unificado nacionalmente uma estratégia de desenvolvimento regional que seja compartilhada entre todos os estados e não numa disputa entre cada um dos estados. Naturalmente, disputas acontecerão, tem problemas que envolvem esse novo pacto que está sendo redesenhado da tributação no Brasil, mas que foi dado um passo importante no sentido de equacionar agora esses problemas ao fim, acabando com essa guerra em torno da isenção fiscal concedida pelos estados. E a segunda contribuição da reforma tributária para o desenvolvimento nacional é aumentar a lucratividade da indústria de transformação. Sim, aumentando a lucratividade da indústria de transformação, essa reforma está dando uma contribuição para o desenvolvimento nacional do país. E por que como a reforma faz isso? A reforma ela acaba com o que é chamado de cumulatividade de impostos. Pelo sistema atual, não é possível para cada empresa, em uma determinada etapa da cadeia de produção de uma mercadoria, poder eliminar da sua base de cálculo em que vai incidir o imposto que ela deve pagar, eliminar aquele imposto que já veio embutido no preço dos insumos que ela comprou, da matéria-prima que ela comprou, da etapa anterior de produção. Então, por exemplo, quando uma empresa compra uma matéria-prima, o preço que ela paga já está embutindo o imposto que aquele setor colocou no preço da sua mercadoria que ele deveria pagar para o governo. E aí ele coloca esse preço e passa esse preço para a etapa seguinte. Na etapa seguinte, aquela empresa vai adicionar mais valor, vai fazer alguma transformação naquela matéria-prima, naquele insumo e vender para a etapa de produção seguinte. Nessa venda, ela vai embutir o preço do produto, do imposto que ela arrecadou pela produção que ela realizou, mais o imposto que ela também pagou, derivado do imposto já pago na cadeia, na etapa de produção anterior. E o que isso acontece? Vai se acumulando impostos etapa após etapa. E o preço final dessa mercadoria vai ficar mais cara devido a um conjunto de impostos que foram pagos indevidamente, duplicadamente, porque não foi eliminado em cada etapa de produção o imposto já pago pela etapa de produção anterior. E essa reforma tributária, ela permite que seja efetivamente cobrado somente o imposto, os tributos devido pelaquela etapa de produção, pelo valor adicionado por determinada empresa naquela etapa de produção. Por isso agora se chama uma cobrança, né, um imposto agora, os impostos novos serão impostos sobre o valor adicionado, ou seja, só vai incidir imposto sobre o valor que aquela empresa efetivamente adicionou na cadeia produtiva daquela mercadoria. E qual é a consequência disso? As mercadorias que têm uma cadeia de produção mais longa, ou seja, tem várias etapas de produção entre a matéria-prima e o bem final, a mercadoria final vendida para os consumidores, esses produtos, essas cadeias produtivas mais longas, vão ter, portanto, uma redução proporcionalmente maior desse imposto pago, desses tributos pagos indevidamente. E são exatamente as empresas, o setor da indústria de transformação que tem a cadeia mais longa. Então, a indústria de transformação, com essa reforma tributária, ela é proporcionalmente mais beneficiada por conta dessa simplificação,
tributária e por conta dessa concentração da cobrança do tributo sobre somente o valor adicionado. Então, o custo efetivamente das mercadorias na indústria de transformação vai ser reduzido, porque o que se via antes é que o sistema tributário velho, ele onerava de modo desproporcional, de modo maior, a própria indústria de transformação. Então ele tinha uma característica de ser pior para a indústria de transformação. E esse sistema novo que está sendo aprovado, ele tem a característica de ser proporcionalmente melhor para a indústria de transformação. Vai reduzir os custos da indústria de transformação, porque vai reduzir a quantidade de impostos que essa cadeia produtiva vai ter que pagar e também vai reduzir o custo dessas empresas com a contratação de serviços de contabilidade, advocacia, que organizam a forma dessas empresas pagarem tributos, de modo a minimizar os tributos que são pagos, porque esse é o objetivo do chamado planejamento tributário, evitar que a empresa caia na ilegalidade e pague impostos a mais do que precisa. Mas tem um custo também elevado, porque no conjunto essas empresas gastam uma boa parte da sua receita tendo que contratar esses serviços, né? Tem uma estimativa de que isso é mais ou menos 1% do conjunto do custo das empresas, ou seja, é algo significativo. Então, reduzir o custo das empresas, sobretudo a indústria de transformação, é importante e faz com que o preço final das mercadorias potencialmente possa ter uma queda, mas isso não é o fundamental. Porque essa queda de preço vai ocorrer se a estratégia da empresa for reduzir ou não o seu preço para competir. Mas o que acontece efetivamente, concretamente, ao se reduzir um determinado custo e não reduzir o preço, é aumentar o lucro. Aumenta a lucratividade das empresas do setor da indústria de transformação. E isso é importante. É importante que o setor da indústria de transformação tenha uma lucratividade razoável para que ela possa atrair capitais, atrair investimentos, atrair a atenção de empresas, de empresários, de capitalistas que queiram expandir a sua produção para um setor lucrativo. Isso é importante. E também é importante para fazer com que a indústria de transformação nacional tenha uma margem de lucro que lhe dê condições de competir com a competição internacional, também com a concorrência internacional, com mercadorias importadas, né, com mercadorias produzidas em condições diferentes em outros países e que, portanto, lhe dê uma margem para que ela possa concorrer sem se tornar inviável, no caso, por exemplo, de uma política dessas empresas estrangeiras agressiva de redução de preço no mercado brasileiro. Bem, então terminamos essa breve análise de duas dimensões da reforma tributária que podem sim dar uma contribuição para o desenvolvimento nacional. Logicamente, a reforma tributária está longe de ser uma condição suficiente para recolocar o desenvolvimento do país nos trilhos, mas ela dá a sua contribuição sim. E vamos aguardar e lutar para que as demais medidas que precisam ser aprovadas para concluir a reforma tributária, as leis complementares, que elas caminhem nessa direção de fortalecer a dimensão regional do desenvolvimento e também de fortalecer a indústria de transformação como eixo fundamental do crescimento do país.